No projeto da modernidade de desenvolver a massa como sujeito, acumulam-se, tanto quanto podemos entender, material explosivo, psicopolítico e facilmente inflamável. Ele pode detonar por meio de faíscas tanto de cima como de baixo. Como todos os programas de desenvolvimento, este também deve ofender seu destinatário tão logo faça entender que ele ainda não é o que deve ser. Brunbauer já notara ironicamente, para termos algo grande, recentemente a massa foi içada ao cartaz. Quer-se levá-la para cima, como se ela então fosse milagrosamente destacada para cima, evidentemente, não se pode ter desenvolvimento sem a ofensa do que está a ser desenvolvido, pois quem quer desenvolver, condescende com o não desenvolvido. Caso se queira distanciar-se dessa implicação, Brunbauer, de Gattung und de Massey, 1844, and Martin Sass, Org, für die Kritik. Frankfurt, 1968, página 213-37. O desprezo das massas. Desprezo como conceito. 38. Precária do pensamento de progresso, ascensão e elevação, então deve-se imediatamente absolver a massa das exigências de desenvolvimento e assegurar-lhe ter ela, assim como é, atingido a sua meta. Na alternativa entre desenvolver e mimar movem-se os discursos modernos sobre o homem como um fim em si mesmo. Por isso a modernidade é a arena de um conflito, em princípio interminável, entre evolucionistas, que prometem esforços, e sedutores, que doutrinam o fim do esforço. Não importa quem se intrometa na fabricação de discursos sobre os atuais sistemas sociais e suas populações, as elites e as massas, os iguais e os mais iguais, os muitos e os muito muitos, já se decidiu, esteja-se ciente ou não, se quer desenvolver ou ofender um grande número de pessoas, ou adulá-las e seduzi-las. O que na modernidade se percebe nas lutas culturais e nos combates partidários ideológicos, na maior parte das vezes não passa de disputa entre ofensores e aduladores. É uma luta que se trava pela prerrogativa de fazer especial justiça com os reais e verdadeiros interesses de muitos, quando não de todos. Lá onde se deve escolher em relação a um coletivo entre comunicação vertical, ofender, ou comunicação horizontal, adular, existe algo que se deve chamar de problema objetivo de reconhecimento. No conceito de massa estão incluídas características que per se tendem a uma retenção do reconhecimento. Reconhecimento recusado chama-se desprezo, assim como o contato físico recusado e repudiado se chama nojo. Se o mundo moderno, como alguns intérpretes de Hegel expuseram com bons argumentos, é uma arena de lutas generalizadas por reconhecimento, então inevitavelmente ele deve levar a uma forma de sociedade na qual o desprezo se torna epidêmico por um lado, porque o reconhecimento, assim como a atenção, é uma fonte cujo valor está correlacionado com sua escassez. Por outro lado, porque os pretendentes a reconhecimento, na medida em que se multiplicam ininterruptamente, necessariamente se superexigem de forma recíproca, e por fim porque a massa como tal representa um pseudo-sujeito com o qual não se pode travar relações sem trazer à baila um elemento de desprezo, e incluo a adulação como um desprezo invertido. Pouco se conhece sobre a história e a lógica desse drama do desprezo que adere aos tempos modernos em seu todo como uma doença hereditária íntima. A filosofia academicamente organizada afastou-se do tema, e a esfera pública é constantemente escarpada demais devido a lutas por reconhecimento, assim como correntes de desprezo e náusea, para conseguir uma visão livre sobre o campo de batalha. Certo é somente que com o início dos tempos modernos aumentaram os sacrifícios. O desprezo 39. O desprezo das massas. Desprezo como conceito deixa de ser um afeto reservado para quem está no escuro, os excluídos e desconhecidos, ele não vale por muito tempo apenas para os bárbaros ou outras irritações em forma humana, percebido sob o emblema da inferioridade cósmica. 2. Ele também não permanece por muito tempo limitado às quedas biliosas de indivíduos arrogantes, que, como Leonardo da Vinci, foram da opinião de que as pessoas
em sua enorme maioria, não passariam de preenchedoras de fossas sanitárias. O roteiro dos tempos modernos prevê, mais do que isso, que sujeitos coletivos que não pertencem à alta nobreza, primeiramente a nobreza média e a cortesã, depois a burguesia, a pequena burguesia, a classe trabalhadora e as chamadas minorias sucessivamente, comecem a manifestar uma paixão da dignidade, historicamente inédita, e para sua satisfação, se dirijam à arena política e literária. Não se compreende suficiente acerca do conceito partido, com o qual os atores de coletivos políticos se autodenominam o mais tardar desde o século X, se forem entendidos apenas como partidos de interesses. Os grupos autenticamente políticos são sempre ao mesmo tempo campos de força rios, quais se sete Fibonacci paixões da dignidade. Desde então eles querem dois. Ver Niklas Luhmann, de Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997, página 956. Encher os livros de história e ser enaltecidos como grandezas públicas, as quais logrou a evolução da indolência ofendida para a subjetividade de expressão poderosa. Deve-se notar que os grupos em ascensão dos tempos recentes não apenas manifestam um patos autobiográfico, eles desenvolvem, também sem exceção, um afeto filantrópico, mais exatamente autofilantrópico. Não esqueçamos que também os estados nacionais dos séculos XX só puderam tomar forma como experimentos de dignidade coletiva e autoelevação conduzidos pela mídia de massa e que a chamada política externa foi sempre necessariamente dramatizada entre essas tensões de atenção e desprezo, contanto que incluíssem concorrências no imaginário. Ninguém menos do que Max Weber atestou numa nota epistolar de 1906, ao escrever ao seu amigo e correligionário Friedrich Naumann, a respeito de Guilherme II, o volume de desprezo que nos é manifestado como nação no exterior, Itália, América, em toda parte, e com razão, isto é decisivo, porque aceitamos este regime desse homem. Pouco a pouco virou um fator de poder de significado político mundial de primeira grandeza. 43. Citado em Volume Wissen und Atmuer. Historische Portraits und Skizen. Leipzig, 1995, página 115. 41. O desprezo das massas. Desprezo como conceito, mas o atalho da dignidade do sujeito para todos parece antes levar mais para baixo do que para cima. Já nos primórdios da nova psicopolítica, naquele século XVN, no qual, concomitante à guerra civil motivada pela religião, também surgiu a ideia do elemento político como uma esfera artística autônoma e técnico-estratégica, mas OBS propôs a tarefa promissora de DESAIVOLYE Libra a massa súdita ao seu gênio teórico e sua dureza prática. Somos gratos pela ideia de que subjetividade e servidão convergem tanto etimologicamente, quando na realidade um estado de coisas que ainda hoje se manifesta inequivocamente no subject inglês e no sujeito francês, enquanto em alemão nos satisfazemos com o subject oficial e filosoficamente suspeito. A massa a ser desenvolvida como sujeito, consequentemente, surge na tribuna teórica dos tempos modernos na figura de uma multidão homogeneizada de súditos sob um soberano estatal e tecnicamente modernizado. Sua primeira característica é a submissão racional em interesse próprio ou a passividade voluntária no Estado. 4. O interesse de obis na qualidade do 4. Resta notar aqui que a construção absolutista do súdito está preconfigurada nas instruções para a formação catequética e escolar, que ganharam validade a parar da metade do século XVI em consequência da Reforma. Aqui ocorre o nascimento da política interna a partir do espírito de adestramento religioso. A autoridade deve e tem de engajar-se clerical e politicamente a partir dessa época. Por volta de 1556 um teólogo luterano adverte subject do súdito das massas se fundamentava em seu propósito de reconstruir radicalmente a máquina estatal do feudalismo tardio destruída pela guerra civil, e de forma que os indivíduos,
como partidários e como particulares, nunca mais pudessem ter condições de dar à sua paixão da dignidade Hobbes provavelmente diria, a fúria da confissão e do orgulho, a preferência pelo bem de uma Commonwealth. Para alcançá-lo, pareceu necessário a Hobbes castrar politicamente todos os pretendentes a reconhecimento, praticamente toda a população do Estado absolutista, em particular a alta nobreza e a nobreza rural, a fim de marcar a todos com o critério distinto da capacidade estatal, da submissão solícita, a qual inicialmente pertence a submissão em questões religiosas e isto significa, lançando um olhar nos dramas do século XVII, a renúncia à fúria sagrada da confissão. Submissa é a consciência burguesa, que sabe que, pela pacificax do espaços ufocte, deve denunciar as próprias pretensões à soberania. O submisso ideal seria aquele que finalmente entendeu os príncipes locais, juntamente com seus funcionários e seu grupo docente, que se tornem teólogos policiais, para que seitas não desencadeiem revolta e desprezo. Desprezo, portanto, pode denominar primeiramente uma disposição anarcoide antinômica. Com opinião semelhante o jurista Oldendorff ensina em 1530, a descrença traz desprezo de Deus e do próximo. Ver Hans Mayer, de Alteria Statis und Verhaltenslehre. Munique, 2 editora, 1980, página 102 e 107, L, S, J, 42, 43 litros. O desprezo das massas. Desprezo como conceito 44 que ainda só deve existir um único soberano, o portador realmente em exercício de todo o poder legítimo, e que ele, como súdito confesso, sensatamente entregou suas emoções rebeldes e protestantes ao soberano artificial. Consequentemente o cidadão, que se submete em interesse próprio, só pode contemplar a soberania fora de si mesmo. Ele avista na figura do príncipe, que deve encarnar sublimemente concretizar com mão de ferro o potencial de poder tornado racional psicanaliticamente falando, o superego dos súditos. Hobbes entende que essa sua reconstrução do campo político não deve convir à teimosia da maioria dos detentores de velhas liberdades e novas pretensões. Razão pela qual ele se vê impelido a consolidar sua máquina estatal em fundamentos que vão mais fundo do que toda vaidade nobre, ainda que lutadora, e todo credo burguês. Quem procura o súdito deve entender o homem em sua raiz. Para que todos se submetam a um soberano, serve ao lógico do Estado uma redução antropológica de todas as individualidades sob uma base de motivo estável, natural e comum. Pois a submissão geral e homogênea só pode ser garantida se existir algo na natureza do homem que, sob todas as circunstâncias, haja mais poderosamente do que aquela paixão do desejo de prestígio que, fecha aspas, honra e apreço, da qual os contemporâneos das décadas de guerras civis deram provas tão evidentes quanto fatais. Como teórico do Estado, Thomas Hobbes era suficientemente otimista para poder mostrar na natureza humana um tal motivo que tende a levar à submissão, porque, como antropólogo, era suficientemente pessimista para atribuir a todos os jovens pressupostos comuns de baixeza ou ordinariedade. Como mais tarde Spinoza, ele parte da suposição de que todos os indivíduos estão plenos de uma Knuna El Agic J. D. C. 31 C. Claro que para ele essa ambição ainda guarda, por fim, uma tendência defensiva. Pois mesmo que as agressivas e expansivas paixões, impulso por prestígio, ciúme e cobiça de vantagens pessoais, façam parte dos agentes mais poderosos da ambição por autoconservação, como podemos verificar no mal afamado 13 segundos capítulo da uma parte do Leviatã, da condição natural do gênero humano no que concerne a sua felicidade e a sua desgraça. Mesmo assim estas paixões são superadas por uma motivação conciliadora e todas as motivações, de medo mais exatamente o fear of death, que prevalece mais poderosamente do que todos os apetites positivos. Nele deve ser buscado o fundamento universal de submissão como cuidado racional por si mesmo em vista de ameaças de destruição manifestas ou latentes.
Hobbes não deixa de enfatizar que é a igualdade das pessoas que constitui a fonte da guerra contínua entre elas. Razão pela qual os naturalmente TFT 45 o desprezo das massas desprezo como conceito iguais precisam de uma lei sobre si ameaçadora que todos convença uniformemente que os impeça de causar reciprocamente o que intencionavam. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que qualquer um possa com base nela reclamar qualquer benefício a que outro não possa também aspirar, tal como ele. Porque quanto à força corporal, o mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte, quer por secreta maquinação, quer aliando-se com outros. Desta igualdade quanto à capacidade deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins. Portanto, se dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo que é impossível ela ser gozada por ambos, eles tornam-se inimigos. 5 O homem que não é ameaçado não é salvo. Este é o fundamento oculto da arte absolutista, forçar pessoas à coexistência pacífica em associações. 5 Tomás Hobbes, Leviatã. Trad. João Paulo Monteiro. São Paulo, ícone, 2046 estatais. Por isso, o potencial decisivo do poder nos tempos modernos consiste em conseguir ameaçar autenticamente, quer dizer, mostrar aos inimigos e súditos o seu regente, a morte. Nesse fazer-se terrível do estado do início dos tempos modernos e do barroco residem as origens da intocabilidade em sua acepção moderna. A fonte mais efetiva da consciência de igualdade é a ameaça, igual para todos, feita por um Estado potencialmente assassino de todos. O que se chamou de seu monopólio de violência permanecerá insuficientemente compreendido enquanto estiver separado do monopólio do medo que o Estado intocável, como teatro das ameaças internas e externas, reclama para si. A intocabilidade é fixada em interpretações rasas demais, quando, de acordo com o exemplo de Burke e Kant, só se apreende no estado que Ida alcançou no fim do século X, VFFL, quando a indústria cultural que se estabelecia se pôs a envolver as sociedades burguesas em jogos de autoestressamento de terror romântico. Nestes o elemento ameaçador e sublime há muito perdeu a potência e se transformou numa mera grandeza estética. Ele oferece aos seus consumidores amostras bem-vindas de declínio no monstruoso. Na distância segura da morte, os espectadores se certificam de sua solidariedade recíproca, na medida em que, em vista de belos jogos de morte, conciliam seus abalos. A primeira ameaça, ao contrário, é o ato cardinal da linguagem. 47 O desprezo das massas. Desprezo como conceito. 48 Do poder, que dá aos seus súditos e vizinhos um ultimato de até quando tem de tornar-se racionais. Assim, falam aqueles que acreditam ter de decidir em casos reais ou em jogos de ideias. Não por acaso, os teoremas da filosofia política e policialesca dos tempos modernos, orientados pela ordem e pelo consenso de Hobbes, passando por Robespierre até Carl Schmitt, evidenciam uma grande afinidade com estilos autoritários exclusivos do trato com seus adversários e dissidentes. Com isso, atestam que, no poder de ameaçar que almeja ser completado pelo poder de avançar para a realização, reconheceram sua base existencial verdadeiramente eficaz. A operação básica hobbesiana, a redução do comportamento humano a um último móvel, o medo, libera consequências de época. Com ela começa uma era que torna o homem sistematicamente suspeito e por isso pensa a partir de baixo. Porque seu propósito é compreender a natureza humana como calculável teoricamente, tanto quanto educável e manipulável na prática, o novo mundo das policeias racionais se vê obrigado a construir a coletividade política a partir do plano de impulsos inferiores. Não estamos em vão na era dos construtores de máquinas, tanto políticas quanto civis, e dos anatomistas, tanto físicos quanto morais.
Para compreender como funciona a máquina de força homem, é necessário conhecer seu mecanismo de propulsão, mas os propulsores, as moções, as paixões, os apetites, jamais podem ser diferentes, nessa visão, do tipo mais elementar. Se é vilania, então tem um método durante toda uma era explicar, compreender, difamar, darão no mesmo no que diz respeito ao homem. Consequentemente estariam dadas as condições sob as quais a frase "tout comprehender este tout pardoner" seria verdadeira, sem ressalvas. Não inteiramente, pois deve-se acrescentar que tudo compreender em verdade significa tudo desprezar. 6. A era da desverticalização começa com o fato de que se busca o homem sempre abaixo. Uma tendência metodicamente controlada de um desprezo de todos por todos infiltra-se nas premissas da doutrina política moderna do homem. Do interesse por subjetividade uniforme dos súditos surge diretamente o interesse por uma base confiável de vilania generalizada. Se a vilania é a base, FIMO superestrutura, J, D, E, Y, E, J, A, P, J, E agudo, L, R, Libra, C, E, X, A, Distincamp. Quem, numa época esclarecida, não concordaria que meros fenômenos de superestrutura deveriam ser levados de volta à sua verdadeira base? A respeito dessas relações pode-se 6. A máxima idealista concorrente, tudo compreender significa tudo transfigurar, quer dizer, transferir para Deus, que se dá a partir de suposições pansófico-panteístas dos tempos modernos, não poderia se impor contra a tendência da racionalização por baixo. R. 49. O desprezo das massas. Desprezo como conceito. V, e o 50. Notar, além disso, que igualdade pós-cristã nunca significou univalor em si, mas representou um meio de o Estado moderno dinamizado se organizar na base de uma natureza humana comum e confiável, firmemente abraçada. Há de se objetar que Hobbes era um excêntrico que nunca pôde tornar-se verdadeira autoridade. Considerar-se-á que ele era um advogado gnômico 7, com tendência a exageros, de um forte estado fictício, um absolutismo no papel, que não encontrou correspondências na realidade, e considerar-se-á também que não nos vemos instados a respeitar o autor de Leviatã como precursor da democracia moderna. Explicar-se-á que ele ficou prisioneiro de seu temperamento fóbico e que não conseguiu pensar além das traumáticas fichações da própria era. Não obstante, pode-se mostrar que com Hobbes começam as antropologias especificamente modernas e politiças. Mais do que outros. P. Contribuiu para fundamentar o igualitarismo antropológico, aquela convicção da natureza igualitária psicológica das pessoas, na qual a idade moderna política alicerça um de seus critérios. Com o hobbesianismo que se inicia a abolição teórica da geobreza. Mais de 100 anos antes da terror da Revolução Francesa manifestar a vontade de cortar 7. De acordo com uma caracterização de Léo Strauss, toda cabeça que queria erguer-se mais alto do que as de estatura burguesa, a incipiente antropologia política derruba a ideia da distinção como um todo, na medida em que, com argumentos psicológicos, prova a partir da natureza que todas as pessoas vivem a partir das mesmas bases de afeto e que todas as diferenças políticas ou corporativas entre elas são quase insignificantes. Em vista das semelhanças maciças no que diz respeito aos seus impulsos internos. O que a destruição teórica da nobreza em Hobbes faz regredir mais rapidamente é a tese de que, em última instância, os homens, sem exceção, são movidos pelo medo. Pois quem proclama o medo como motor universal abole a tradicional autofundamentação da nobre RCH pulpo do medo da morte e relega também os aristocratas que desprezam o demasiadamente humano a uma humanidade intermediária, que se fundamenta na aliança por interesse entre razão, medo e autoconservação. Nessa situação intermediária a modernidade está consolidada como programa e empreendimento. Aqui, todo o excesso humano para cima a priori é repudiado. O dever de se manter no centro constitui a impronunciada sobre-regra do ser no mundo como cidadão, súdito e homem.
Além disso, a refutação psicológica da nobreza e de seu excesso possui seu equivalente na refutação do sagrado ou do 51. O desprezo das massas, desprezo como conceito, J. Ne homem bom demais, com a qual se distinguirão os moralistas franceses dos séculos vi. Assim como F. Hobbes corta a própria ideia da vida distinta com o motivo tema radical do medo, os moralistas destroem as premissas do ideal excessivo de altruísmo no qual a concepção de uma vida sagrada tem sua fonte com o motivo tema radical do amor próprio. Porque a modernidade não pode mais precisar de diferenças tão patéticas como aquelas entre o santo altruísta e a multidão pecadora e autocentrada, da inventa, com a psicologia do amor próprio e do sentido para o egoísmo, uma plataforma de humanidade sobre a qual podem encontrar-se os novos iguais numa espécie de negligê moral, sem se sentirem embaraçados. A sociedade moderna é inexigente de é burguesa e por essa razão quer ver em toda parte pessoas em cujos motivos egoístas se pode confiar. Caso se possa reconhecer em Hobbes o senhor da antropologia política dominante até hoje, então J. Spinoza pode ser considerado o descobridor filosófico da massa. Spinoza é o primeiro antropólogo da democracia moderna, visto que originalmente propôs a questão de como o autogoverno da multidão seria possível diante do fato de que esta, seguindo a tradição, ele a chama de flugus, se orienta constantemente por noções morais, imagens e sensações, em imaginantes, assim como por 52 manifestações como avidez, ira, inveja e anseio por honra. E não por ideias racionais. 8. Spinoza não perde tempo com a teoria da adulação, que mais tarde alcançou tanto sucesso, a de querer alçar a multidão sob o ponto de vista da razão ou da maioridade lógica. Spinoza é o eterno antijornalista. Ele também se fielmente para do grande público. Por essa razão, para ele não se trata jamais de desdobrar a massa como sujeito, mais do que isso, esses aparentes sujeitos, dos quais ela se constitui, devem ser reconduzidos para a substância divina, em cujos modos eles respectivamente aparecem para sempre justificados assim como são. O vulgus também representa uma modificação da substância divina, razão pela qual para o sapiens apenas se trata de fazer justiça à característica essencial da multidão, a vida em imaginações. Apreciar essa característica significa nada menos do que conceitualizar sua real capacidade de poder. Mas se um dia a multidão ganhar poder sobre si mesma, e não significa outra coisa que a enaltecida exigência vanguardista de Spinoza, a pequifornia democrática de Estado, então deve ser esclarecida a questão de como seria possível um autogoverno dos muitos baseado em imaginações. Para tal é necessário supor que entre as imaginações 8. Verir-me ao Iovel, Spinoza. Das Abentel Herdering Manes. Tingen, 1994, página 167, 195, 53. O desprezo das massas. Desprezo como conceito. 54. Existam aquelas capazes de substituir também a razão, como essa pode então ser substituída em outro registro. A democracia spinoziana é aquela ordem social que pode abastecer a multidão com eficazes analogias da razão ou simulações caritativas. Ela precisa substituir por imagens o que o discurso para os muitos não logrou, um postulado que até hoje segue agindo em reflexões áurea, força unificadora e diretriz dos mitos na democracia baseada em nações. Trata-se aqui, com estas reflexões, de um generoso pressentimento da cultura de massas, porque Spinoza não repudia o reconhecimento ao modus vivendi dos muitos como tal, conduzido por imaginações para-racionais. Entanto, o filósofo não godeje, o roer ter-se a ilusão de que esse modus seria porque mesmo a mais abrangente pedagogia de massa sempre somente poderia exigir aquelas imaginações pelas outras. Mais do que isso, ele pergunta por possibilidades de proporcionar à multidão, em seu próprio plano, uma forma de vida limitada e em sua maneira, completa, sim, menos irracional, menos viciada por afetos, e por isso menos autodanosa.
Para a sua doutrina ele reclama o mérito de fomentar a vida social na medida em que habitua seus adeptos a ninguém odiar, ninguém desprezar, de ninguém fazer troça, com ninguém se enfurecer, ninguém invejar. 9. De fato, a teoria da multidão de Spinoza representa um testemunho quase singular do fato de que pode existir também um trato não hipócrita com as formas mais limitadas da formação humana, um trato que reconhece a vida que permanece no plano das imaginações, como justamente aquilo que é, como uma cristalização local do infinito ou da natureza Deus. A história do efeito do espinosismo evidentemente mostra que pessoas não apenas podem ofender-se com o reconhecimento recusado, mas também podem embaraçar-se com o reconhecimento concedido. Se Spinoza pode ser considerado o descobridor do problema político da multidão em seu significado moderno de massa, ele ao mesmo tempo é o autor que primeiramente explicitou o embaraço estético e moral que surge com o tornar-se perceptível do não digno de ser perceptível no espaço público. Em suas definições dos afetos, Spinoza determina o desprezo, contemptus, como o fracasso de um objeto em sua tentativa de conquistar o respeito da mente. Desprezo é a imaginação de uma coisa que toca tão pouco a mente, que a mente, pela presença da coisa, é 9. Ética, parte I, proposição 49, escólio 55, 4. O desprezo das massas. Desprezo como conceito mais movida antes a imaginar aquilo que não está na coisa do que aquilo que está. 1. Mt. Se nessa fórmula se emprega para coisa a expressão massa, então esta estaria definida pela impossibilidade de atrair para si o interesse da mente, porque é massa, na medida em que primeira geralmente encarna. O não particular é o não percebível como tal. A descoberta da massa acarreta a elevação do desinteressante já ao plano do e agudo interessante. Nisso, aquele pode mostrar-se como interessante até então desconhecido ou como um desinteressante superexposto. O desinteressante, que como tal se torna visível, é portanto a forma lógica do desprezível. Nele avança para o campo visual a nulidade realmente existente. Pela presença de objetos desse tipo, a mente se vê obrigada a lhes privar de tudo o que pode ser a causa de admiração, amor, medo, etc. 11. No prolongamento dessa reflexão se encontra a evidência de como a 10. Ética, parte I, definição 5, dos afetos. Apreende-se na definição de Spinoza um eco da frase de Hobbes. Tosi tings wish leiter desire, norate, wiare sed to contene, contempt being notinge sebuta immobili, or contumacy of art, infisting to te action of certain things, and proceeding trompet te artistoria de move de te ruise, or by more potent objects, or from want of experience often. Leviatã, parte I, capítulo 6. E ética, parte I, proposição 52, escolhe cultura de massa estará sempre ligado à tentativa de desenvolver o desinteressante como mais perceptível. Ela permanece presa às estratégias de forçar a atenção porque tem a intenção de colocar objetos triviais e pessoas em primeiro plano, portanto, objetos sobre os quais Spinoza notou que neles nada notamos que antes não tivéssemos visto também em outros objetos 12, faltando apenas o aditamento, que vimos até nos fartar. Observemos que aqui também são compreendidas pessoas ainda no esquema das teorias da coisa. Não é por acaso que a cultura de massas, em toda parte onde prevalece, aposta na ligação de trivialidade com efeitos especiais. Não há como não ver que a história dos tempos modernos apresenta uma sequência de revoltas de grupos antes aparentemente desinteressantes contra o desprezo ou não atenção. A história social mais recente tem sua substância, melhor dizendo, seu roteiro numa série de campanhas para a elevação da dignidade, na qual sempre novos coletivos ousam tomar a dianteira com suas reivindicações de reconhecimento. 13. Violência e idealismo são as 12. Ética, parte I, proposição 52, demonstração 13. Se Descartes tinha definido que a paixão do Mesprit seria uma tendência da alma a enfatizar a baixeza ou pequenez,
Bacia-se ou petitece, daquilo que despreza, os novos movimentos sociais apostam na tese de que o baixo não é tão baixo e o pequeno 56, 51. O desprezo das massas, desprezo como conceito, línguas universais nas quais os novos grupos forçam os novos interesses, eles são os efeitos especiais que no moderno palco político inevitavelmente despertam a atenção. Cada novo sujeito político que surge alcança importância e consideração, por um lado na medida em que se mostra como centro da ação, que como um senhor também pode ameaçar e decretar emergência, e por outro, na medida em que atribui a si mesmo uma posição elevada de verdadeiro humanitarismo. Com isso torna-se claro que, em tais reclamações, sempre nos deparamos com a tomada de assalto dos elevados de ontem para a conquista da posição que até então despertava atenção em abundância e por essa razão tinha atenção a dar. Nos lugares em que se usam tais ofensivas é onde já está no ar a inversão das relações tradicionais entre alto e baixo. O jovem Goethe, em seu poema Prometeus, chegou até a subverter o desnível entre deuses e homens, transformando o seu titã rebelde em desprezador de deuses. Não conheço algo mais pobre sob o sol, do que vós, deuses. Com a questão dos titãs humanitários em seu próprio coração, tu mesmo não concluíste tudo, atesta-se ao mundo ultrapassado o seu enfraquecimento. Dele não é tão pequeno, que abre aspas, com trema, poderia reivindicar a vrais generos te, que já cunhum estime ao plus altipoint. Ver René Descartes, Les Passions de l'Homme, em alemão, de Leidenschaften der Seele. Hamburgo, 1996. Página 236 e 238, 58. Não se pode mais esperar ajuda, mas o que não tem mais força para ajudar, também não mais se pode admirar como foco da distinção. O que antes era o mais elevado e distinto, a partir de agora não mais possui uma honra que pudesse transmitir. De um só golpe os deuses se tornaram desinteressantes, e as pessoas titanicamente protegidas curvam-se com um novo e legítimo interesse sobre a abundância de enigmas no próprio peito. Com um movimento de pensamento semelhante, em sua análise da dialética entre senhor e servo, Hegel mostrará como a parte subjugada e desprezada de ontem pôde tornar-se a parte dominante e autoestimada de hoje. No início o contraente, que deveria cair à posição de servo, tremera na luta por reconhecimento de vida e morte. Na morte, que estava diante dele no final do primeiro duelo, ele encontrara seu limite, e naquele que pôde dar-lhe, avistou seu senhor. Em consequência de seu estremecimento, o perdedor se submetera e aprendera a rezar ou implorar pela sua vida, e, com a reza, a língua dos escravos como sendo o elogio do Senhor, a obediência solícita e sem vontade e os sinais da maior humildade possível diante dos vencedores, dos poderosos e dos herdeiros importantes. Mas na medida em que então o observo executa o trabalho verdadeiro sob renúncia ao autodesfrute e direito durante toda a urna era, cresce nele o poder prático. 59. O desprezo das massas, desprezo como conceito que lhe revela o mundo. Ele conquista o pleno poder que consiste no poder ajudar e no saber como, enquanto o senhor cada vez mais se tranca num desfrute impotente de resultados de méritos alheios, no qual perde o alcance imperativo das coisas. No fim resta do senhor apenas um invólucro sensualista, é o servo politecnicamente ativo que, como novo mestre do mundo e de si mesmo, se dispõe ao prazer. Quando Hegel, invertendo a doutrina de Spinoza, quer desenvolver a substância como sujeito, esse empreendimento tem a fonte de sua plausibilidade na incessante emancipação do servo. Onde havia servos, haverá engenheiros, funcionários, empresários, eleitores. Onde havia senhores devem ser definidas novas tarefas. O senhor de ontem, que não encontra um novo papel, transforma-se no vampiro, isto é, na versão metafísica de uma pessoa supérflua do ancien regime movida por uma arrogância ultrapassada condenada à sede insaciável. Não sem razão escreveu Boris Groys,
Para o público de massa há muito tempo um vampiro era a última encarnação, mesmo que demoníaca e feia, da alta cultura aristocrática no meio democrático dos vivos. 14. A parte obscurecida da substância anterior, a massa serva, não será por muito tempo desprezível. 60. Por meio da elaboração e do domínio de todas as matérias, tomar o poder. Pode ela, no início das lutas que fazem história, ter caído para a posição aviltante, pois quem implorou pela sua vida não é mais capaz de satisfazer-se, então no final da história ela quer tomar-se uma classe universal que se autossatisfaça. A razão da igualdade de todos agora aparece como a sua ascensão conjunta a partir da desinteressância rumo à luz da opinião pública. Quem trabalhou, também pode deixar-se ver. Mas justamente com essa possibilidade de uma evidenciação geral faz-se notar uma nova diferença gritante, decisiva para o mundo do futuro. Em consequência do esclarecimento abre-se aquilo que aponta para além do esclarecimento, a clareira política, o espaço de empreendimento, a lacuna de mercado e a chance histórica daquilo que ousa para ganhar, e ganha porque segurou firme a sua sorte quando ela se mostrou favorável por um único segundo. Ninguém compreendeu mais claramente a lógica da prosperidade no espaço de chances da situação mediatizada de massas do que Napoleão, que argumentaria junto a Madame de Remusat, a ideia de igualdade, da qual só podia esperar elevação, tinha para mim algo de atraente. 15. Instate Napoleons. Aus der inneren Gender Frau von Remusat. Leipzig, 1941, página 104. O Bush 129, 1997, página 143, 60. O desprezo das massas. Desprezo como conceito. O fato de que a autossatização pós-servil não se dê imediatamente, mas tem como pressuposto a história do trabalho e o trabalho da história. Tal exortação à paciência histórica já aparece na investigação de Hegel. A massa que se autossatiza é separada pelo definitivo autodesfrute por meio de uma inevitável prorrogação. As relações ainda não são inteiramente maduras, ainda devem ser cumpridas premissas para o desfrute. Diante do desfrute, a redistribuição, diante da redistribuição, o domínio da maioria. Para esse programa é necessário tempo, e somente nesse tempo objetivo definido, o verdadeiro período de progresso, a paciente impaciência com os motivos que forçam a prorrogação pode tornar-se a razão das continuadas ações da história. O tempo deve amadurecer para aquilo que deve vir, mas simultaneamente aquilo que virá só pode ser levado a introduzir-se pela impaciência com o existente. De fato, ensina-se a insatisfação no século XVM e, no XDC, ela se torna militante, com a ajuda daqueles que, porta-vozes da indignação informada, se chamam intelectuais, ela apresenta uma disposição ofensiva. Quase ninguém contribuiu mais para isso do que o jovem Karl Marx, ao formular a proposição da prática radical progressiva na sociedade insatisfeita. Ser radical é compreender a coisa em sua raiz. A raiz evidente do radicalismo da teoria alemã é seu ponto de partida, da abolição da religião. A crítica da religião termina com a tese de que o homem seria o ser supremo para o homem, portanto com o imperativo categórico de derrubar todas as relações nas quais o homem é um ser rebaixado, servil, abandonado, desprezível. 16. Nessa frase expressa-se mais perfeitamente a ética hegeliana jovem, que hoje chamaríamos de social-democrática. Ela se fundamenta na exigência de abolir todo o sistema das relações que leva ao rebaixamento de pessoas e ao seu reflexo no desprezo. Não seria sustado o desprezo subjetivo do homem pelo homem, isto é, depois da liquidação da nobreza como a classe em decadência, quando houvesse desagravo para a multidão infeliz em sua busca por integridade, mas somente quando os motivos reais para a desprezabilidade de sua condição fossem completamente abolidos. Tornadas desprezíveis ou desumanas, as maiorias nas tradicionais sociedades de classe, segundo Marx, são divididas de duas formas, politicamente, em ordens de dominação em processo de deformação, cujo resultado é o homem oprimido, servil.
16. K. Mani, zur Kritik der Geschichtsphilosophie, Introdução, em S. Landshut, Org, de Friedrichshafen. Stuttgart, 1968, página 216, 62. Para o homem, porém, é o próprio homem. A prova 63. E socialmente, no sistema de trabalho esvaziante, cujo resultado é a psique proletária. As duas deformações, porém, os autores iluminados da burguesia e da esquerda não souberam ou não quiseram saber, confluem, numa necessidade insaciável, para compensação e vingança, uma necessidade para cuja satisfação surgiram as indústrias do entretenimento e do rebaixamento do século XX. A terceira forma de desprezo do homem, sua exposição no sistema de comunicações vulgarizantes, prostituintes e flexibilizantes. Esse câncer interativo da era da mídia ainda está fora do campo de visão dos revolucionários do século XIX, somente alguns artistas eminentes, Baudelaire e Mallarmé sobretudo, reagiram com profética veemência à crescente fixação do homem no rebaixamento por meio de comunicações triviais. Marx não deixou faltar clareza em momento algum. No que diz respeito ao primeiro motivo, a humilhação e deformação políticas do ser humano amedrontado. Numa carta a Rouge, de 1843, ele diz: a única ideia de despotismo é o desprezo do homem, o homem desumanizado. O déspota sempre vê as pessoas degradadas. Elas se afogam diante de seus olhos e para ele na lama da vida comum, da qual 64 elas também, como os sapos, sempre ressurgem. O princípio da monarquia é o homem desprezado, desprezível, o homem desumanizado. Com respeito à segunda forma de desprezo, que surge do cativeiro das maiorias no sistema de trabalho alienado, Marx permaneceu preso a uma ambivalência sedutora, porque sua doutrina era incapaz de decidir se queria defender o abrandamento ou o agravamento da miséria proletária. Ela estava por demais interessada na ilusão da fúria de se autoredentora, fúria que só poderia ascender partindo do mais profundo empobrecimento. 18. Para o jovem Marx, todavia, em seu imperativo categórico da revolução, ainda importava a completa revolta antropológica, o retrocesso da substância que se esvazia, explorada, para a forma total do sujeito. Somente ele desfruta como verdadeiro senhor do futuro, que, sem limites e sem resto, consome o seu próprio produto, rezava a máxima do autêntico marxismo, que, justamente com isso, não podia negar. 17. Ibidem, página 162, 163, 18. Sobre esse projeto marciano diz Walter Benjamin, felizmente no tom do parceiro de ilusão, da massa morfa, a qual, naquele tempo, um socialismo com beleza e espírito procurava adular, faturar a noiva do proletariado, essa tarefa se colocou diante dele projeto marxista desde muito cedo. Oberenige motive B. Baudelaire, in Walter Benjamin, Charles Baudelaire. Em Iriquerinzeit alter desos capitalismos? Zoe Fragmente. Frankfurt, 1969, página 126, 65. O desprezo das massas. Desprezo como conceito. Suas origens nas figuras do idealismo. Consumo do todo pelo todo é o derradeiro pensamento da filosofia clássica e ele deu ao conceito do século, revolução, seus metafísicos tons superiores e ao mesmo tempo a referência à noção de um tempo final terreno, no qual se teria fechado o círculo do produzir e desfrutar. A essas mudanças filosóficas responde, do Extremo Oriente, a doutrina de Mao Tse-tung, de que a verdade deve ser ouvida das massas e devolvida às massas. O que perturba esse círculo vai extinguir-se, pretensamente com razão. Mas já nos tempos de Marx as forças pragmáticas do movimento dos trabalhadores se empenharam em também defender constantes e pequenas melhoras da situação proletária como êxitos no projeto de longo prazo do refinamento das massas. Ninguém contestará os momentos de verdade do pragmatismo social-democrata.
contudo, da satisfação prematura com os pequenos passos para o consumo limitado nasce para a massa e seus protetores teorizantes uma nova situação de perigo, mas como, se tal progresso estivesse no plano apenas da mudança de estrutura da desprezabilidade. Foi nesse estágio de desenvolvimento que Friedrich Nietzsche retomou a problemática. Foi ele quem levou para a fase decisiva o ainda sempre atual trabalho de aguçamento. O autor de Zaratustra também insistiu nisso, mais semelhante ao real idealista Hegel do que admitem a maioria dos exegetas de ambos, que desprezo fosse algo objetivo que não pode ser abolido pelo mero término subjetivo da desprezabilidade. A benevolência social-democrata não pode solucionar o problema do conflito entre verticalidade e horizontalidade na luta por reconhecimento. Sim, a presunção aparentemente livre de desprezo do último homem é determinada por Nietzsche justamente como a essência do objetivamente desprezível. Oh, chega o tempo em que o homem não dará mais à luz uma estrela, chega o tempo do mais desprezível dos homens, que não pode mais desprezar a si próprio. Vejam. Mostro-lhes o último homem. O que é amor? O que é criação? O que é nostalgia? O que é estrela? Assim pergunta o último homem, e pisca. 66 Não foi a autossatização como tal que mereceu aqui ser caracterizada como desprezível. Desprezibilidade é a limitação demasiadamente satisfeita exposta na autossatisfação. O último homem aos olhos de Zaratustra é desprezível porque quis parar-nos, finitos, esgotados na horizontal. Para ele, desprezíveis são os últimos homens 67, porque seu prazer não está aberto para cima. Eles lhe parecem dignos de desprezo, sobretudo porque declararam ser os devaneio, as paixões aristocráticas, as paixões da autossuperação e o esgotamento criativo, e com isso começaram a tornar desprezíveis os padrões da vida desafiada e elevada conjuntamente em nome de uma razão agora saudável da planície. Para as naturezas comuns, diz Nietzsche, o homem movido por motivos distintos é considerado uma espécie de louco, elas o desprezam em sua alegria e riem do brilho de seus olhos. E a desrazão ou razão transversal da paixão que despreza o comum no que é nobre. 19 Portanto, desprezíveis parecem aqueles desprezadores embotados contra todo o movimento que ultrapasse valorações, desejos e procedimentos de compreensão do centro autossatisfeito. Zaratustra toma a seu e sargue, desprezar o último homem porque sua cirtia o proíbe aprovar um schlicht humana que exige tão pouco de si própria, já que 4 Libra R D E U J A J N E R A 4 Exilidade de autodesprezo. Quem continua a almejar o homem, mantém a possibilidade de ainda poder desprezá-lo. A incorrigível provocação de Nietzsche consiste no rato de que ele transforma o desprezo da multidão por tudo o que ultrapasse sua organização no horizonte em material e massa de resistência para um desprezo corretivo, potencializador. Com a Inter 19 de Fröhliche Wissenschaft, N3 H e a Ciência. São Paulo, Companhia das Letras, 2001. Invenção de Zaratustra. O desprezo ganha uma constituição complexa. No segundo desprezo, um desprezo anterior é dirigido e revalorado contra si mesmo. O teorema de Nietzsche cerca do ressentimento como fuga da fraqueza rumo ao desprezo moralizador da força é a pista lógica dessa inversão. Até hoje, é o instrumento mais poderoso para a interpretação das relações psicológicas da cultura de massa, evidentemente, uma ferramenta sobre a qual não é muito fácil dizer quem poderia ou deveria manipulá-la. Ela fornece a descrição mais plausível do comportamento da maioria nas sociedades modernas e ao mesmo tempo sua mais polimogênea interpretação polimogênea, porque descreve a disposição psíquica de indivíduos que atestam a si próprios motivos moralmente primorosos, até o nível de seus impulsos íntimos como mecanismos reativos e detrativos da antiverticalidade, com que entre verdade e admissibilidade surge uma relação de exclusão recíproca. Plausível, não obstante, porque certifica a necessidade de rebaixamento da autoconsciência rebaixada justamente à quase onipresença que de fato lhe cabe do ponto de vista empírico.
Pode-se até afirmar que são as lutas de revaloração do tipo apontado por Nietzsche que dinamizam o campo público da sociedade moderna, e quanto mais avança a modernização cultural de massa, mais veemente será este avanço. 69. O desprezo das massas. Desprezo como conceito. 74. A evocação astuta de Heidegger acerca do estar aidas e no modo impessoal inclui todos os indivíduos, sem exceção, na desprezabilidade do resultado primeiramente válido, estamos mesmo a tal ponto infiltrados pelos outros, de sua parte já minados, que sob nenhuma circunstância estamos em condições de ir ao encontro de nossa própria existência. A desapropriação antecipa-se a todo o movimento da autenticidade e propriedade. Sob tais premissas, o desprezo deve aparecer como um existencial que está fixado na existência como tal, contanto que primeiramente não possa ser outra coisa que a convivência decaída com outros decaídos. No mense o próprio impessoal, o outro vulgar teve precedência diante do autêntico si mesmo, que virtualmente poderia ser distinto. Por isso, no início é impossível as pessoas não viverem desprezivelmente, não viverem na forma impessoal, não viverem dispersas na ditadura sem dono, porque todos chegam primeiro somente como impessoal e geralmente assim permanecem. E no entanto o sentido do projeto filosófico de Heidegger é preparar a mudança para o não desprezo, para uma existência radicalizada e verdadeiramente nobre. Como esse despertar para a exceção deveria acontecer, porém, permanece incerto até o fim, apesar das invocações de Heidegger ao medo e ao tédio como êxtases com poder de transformação, por um lado, porque nunca se pode decidir com segurança se o desejo de sobressair-se do impessoal e tornar-se um herói do ser verdadeiro e gentiliciar não apenas significa o pretexto seguinte da vulgaridade, por outro, porque não pode existir um procedimento objetivamente válido para passar da vulgar situação de partida, do primeiro e primordialmente, para a nobreza do ser. Certo é somente que aqui não se pode tratar de uma nobreza herdada, mas apenas de uma forma híbrida de nobreza a serviço, mais exatamente de uma nobreza por vocação, pois os guardiões do ser só podem ser alçados deste mesmo para a posição de guardiões. É como se Heidegger tivesse antecipado o observador, mais tarde altamente honrado na teoria do sistema de Luhmann, como desprezador geral, à medida que, atento à sociedade moderna, notou que esta sempre tanto no Oriente quanto no Ocidente só dá atenção à espantosa organização da pessoa normal. Seu estado característico seria suspeita odienta contra tudo o que é criativo e livre. 23 Lata Tesejo Erba alcançou o ápice de plausibilidade numa época em que a infâmia totalitária, seja na política ou nos meios de comunicação de massa, nunca precisou esperar muito por assistentes solícitos. 23. Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Tübingen 1987, página 29, editora Brás, Introdução à Metafísica. São Paulo, Tempo Brasileiro, 1987, 75.